Nas cidades do ABC há uma mistura de povos provenientes de diversos lugares do Brasil e do mundo. Eles trouxeram na bagagem uma infinidade de pratos típicos que aqui eles encontraram a sua maneira peculiar de serem preparados. No ABC nós encontramos a famosa rota do frango com polenta, jabá nordestino, bolinhos, tapioca, filés caseiros. Todas essas iguarias fazem parte da nossa tradição, da nossa identidade e movimentam cerca de 150 milhões de reais por ano na região. Não são todos os 12 mil bares e restaurantes do ABC que possuem comidas tradicionais, mas no programa de hoje a gente faz questão de mostrar alguns dos mais tradicionais e saborosos pratos da região. Peguem os talheres e acompanhem. O ABCD em Revista de hoje está gostoso demais. A criatividade da população miscigenada aprimora pratos importados e também cria novos. Procure uma nega baiana que saiba mexer. O setor de gastronomia emprega 50 mil pessoas, além dos cerca de 15 mil empresários que vivem dos bares e restaurantes das 7 cidades. Que saiba mexer. Que saiba mexer. A gente vende a média de 1.500 a 2.000 quilos de carne seca mesa. Quantas porções por dia? A média de 200, 250 porções dia. Olha, dá para vender uma média de 150, 200 tapioca, 100, depende dos dias. Hoje se faz aí 400 litros de molho por semana. Quando se fala de comida na região do ABC, não há dúvida. A primeira coisa que vem à mente é o frango com polenta. Muito se fala dessa iguaria como se fosse um prato italiano. Na realidade, ele foi difundido por imigrantes italianos, mas não se trata de um prato importado. No início do século passado, muita gente vinha à região onde ficava o bairro Demarque para caçar e pescar. Por aqui havia florestas, plantações e bons rios. E minha avó uma vez, num estalo, tinha uma casa de um tio meu aqui, ela na garagem ela falou, por que eu não monto um dia alguma coisa para fornecer alimentação para esses caçadores? Porque ela criava galinha, criava tudo isso. E um dia um caçador brincando falou, ô dona, por que a senhora não faz um frango pra gente? E ela fez. E para nossa surpresa o frango ficou muito bom. Esses caçadores voltaram na semana seguinte com mais gente. Daí surgiu o quê? Puxa, vamos abrir um restaurante. No princípio, o frango não era a passarinho, e sim ao molho. E a polenta não era frita, era como o angu mineiro. Com o passar dos anos, a praticidade transformou a receita no frango com polenta que conhecemos hoje. Até a primeira metade do século passado, o milho utilizado para fazer a polenta era plantado ali naquela região onde está a montadora Volkswagen. E o milho era transformado em fubá em moinho de pedra. Ele ia caindo por aqui, a pedra ia girando numa roda d'água e o fubá ia saindo pelo lado, já moído, o milho moído, o fubá. E essas pedras são do primeiro moinho de fubá da família Demarque, de 1929. Haja história! Com a vida da indústria automobilística para a região, o restaurante tomou dimensões que ninguém poderia prever. O que aconteceu? Nós abrimos o restaurante em 49, né? E para nossa sorte, a Volkswagen veio para cá em 56, se eu não me engano. Foi no ano de 1956. Uma Volkswagen aqui, a cidade mudou para o bairro Demarque. Né? Então, daquele restaurantinho de 40 lugares, surgiu uma empresa aqui, uma indústria que tinha 20, 30 mil funcionários. Esses funcionários precisavam se alimentar. Nisso foi o start para o restaurante São Judas. Nisso nós abrimos, outros restaurantes da região abriu. Aqui virou a rota do restaurante, rota do frango com polenta. E ficou famosa. Somente esse restaurante tem capacidade para receber 4 mil pessoas de uma só vez. É o terceiro maior da América Latina. E vários restaurantes surgiram na região por causa desse prato, formando uma das mais famosas rotas gastronômicas do país.
Pega-se os dois, o frango e a polenta. Tá bom? Bom, faz jus à fama, né? Bom. Muito bom. Escuta, além do tradicional frango com polenta, o que mais vocês têm aqui? De tradicional de alimento, nós somos conhecidos também pela famosa peixada. Né? Hoje, em alguns lugares do Brasil, nós somos conhecidos mais pela peixada que pelo frango com polenta. Porque nós implantamos a peixada numa época que ainda não existiam os camarões gigantes aqui em São Paulo. Então nós introduzimos isso aqui em São Paulo. Então muitos nos conhecem por causa da peixada também. Além da popularidade do tradicional frango com polenta, né, que é tradicional aqui no Demarque, a gente traz amigos. Temos em 10, o pessoal tem um serviço muito bacana. A van busca a gente lá na empresa e traz aqui. Legal. A gente não precisa se deslocar, né? Não precisa sair com o carro, é muito legal, bacana. Vou fazer 25 anos de casado. Nós vamos fazer 25 anos de casado. Vamos comemorar aqui. É, aí eu decidi que nós vamos comemorar aqui. Existem alguns pratos da cidade, alguns lugares que você gosta de comer, alguma coisa típica da cidade? Eu tenho muita coisa que eu gosto na cidade Que de lugares comer. que você costuma comer? Olha, eu como em muito restaurante e lanchonete. Eu como muito bolinho de carne, né? O bolinho, o famoso bar do bolinho. Bar do bolinho, você vai lá? Sou cliente do bar do bolinho. Todo mundo já comeu um bolinho de carne, mas o bolinho de carne do bar do bolinho é muito especial. E ele foi vendido aqui em São Bernardo do Campo, naquela loja que está fechada. Ela tem uma placa antiga lá, Bar Rei do Bolinho, mas é só o Bar do Bolinho que ele é conhecido. E esse bar funcionou aqui desde 1968 até 1990 e... Fala, Luciana. Na verdade, a gente trabalhou nessa casa de 68 até 2004. O que as pessoas comiam nessa época, assim? O pessoal vinha tomar cerveja? Nessa época vinha bastante gente daqui da escola João Ramalho, que a gente ouve muitas histórias dos clientes, né? Dessa época, que pulavam o muro para fazer o lanche aqui no Bar do Bolinho, ou às vezes até o pessoal montava alguns lanches e traziam para o lado de cada calçada para o pessoal consumir o lanche. Então, essa é uma história que a gente ouve assim todo dia, um dia sim, dia não, a gente ouve essa mesma história. A loja antiga ficava ali e depois funcionou aqui por muito tempo. Tá aqui, ó. Bar do Bolinho, logo ali, número 43. O famoso bolinho de carne possui uma receita secreta. Somente a mãe de Luciana, a senhora Nair Hidaka, sabe prepará-lo. Por esse motivo, existe uma cozinha especial só para a produção do bolinho. Quando vocês adquiriram, obviamente a receita foi passada. Sim. E todo mundo da casa domina a receita ou só uma pessoa que guarda essa receita? Como funciona? Olha, eu não sei a receita. Em casa a gente tem uma divisão de tarefas e quem cuida dessa parte é a minha mãe hoje. Sua mãe. Então eu assim, não sei a receita em si, eu não sei. Parece que ele tem uma coisa em volta, né? Não põe nada. É uma casquinha bem crocante. E essa casquinha Empanado, é resultado da fritura mesmo. Sim. Ele fica 15 minutos fritando aproximadamente, né? E essa casquinha ela fica bem crocante. Olha por dentro. Então ela mantém também ele mais quente, né? E a consistência também é muito boa. Pode olhar à vontade. O bolinho de carne acabou propiciando o surgimento de outro sucesso, o pão com bolinho. A princípio, as pessoas não acreditavam que a mistura desse certo. Até então eu achei um absurdo. Pão com bolinho, mas realmente é muito bom. Quem teve a ideia de fazer o bolinho virar um sanduíche? Olha, eu vou ser sincera, eu não sei quem foi o inventor dessa façanha de unir as duas coisas, mas eu sei que é um sucesso. Faz quantos anos você tem o hábito de vez em quando comer um? Já faz mais de 15 anos. Nossa, Você era moleque ainda. Não era tão moleque, né? Já era
Eu vim de Ribeirão Preto, lá não tem bolinho com pão. Inclusive, o pessoal de São Paulo, não tem quem não conheça. Fala, bar do bolinho. Fala, bar do bolinho. Então já é uma referência. Vamos acompanhar a tradição, né? O famoso bolinho, do bar do bolinho. Você tem, Rafael? Faça favor. Tá servido, Rafael? Como Diadema tem 90% acho que da população é nordestina, eu falei, o negócio funciona.